Bom dia, a alegria de estarmos juntos para adorar o Senhor nessa manhã, graças ao Senhor que Ele nos deu vida, você já agradeceu hoje por isso? Deus nos deu vida, nos deu alegria para estarmos na casa de Deus, sem perseguição, sem impedimento, não é verdade? Com saúde, pelo menos a relativa saúde, né? Todos juntos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar estudando o livro de Atos, agora Atos 13. E já faz uns domingos que nós estamos estudando Atos 13, porque esse é uma pregação do apóstolo Paulo lá na sinagoga em Antioquia da Psídia, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. De cara, você percebe nessa pregação, que é do verso 16 até o verso 41, que é por isso que não se registram todas as pregações de Paulo, porque não ia acabar o Novo Testamento, né? Você vê que é enorme e, obviamente, é reduzido, é resumido isso aqui. Lucas, certamente, que registrou o sermão de Paulo, pegou os tópicos e colocou aqui para nós termos entendimento de como era uma pregação naquela época, né, como eles pregavam. Em Atos 2, nós temos um sermão de Pedro. Em Atos 13, nós temos um sermão de Paulo. Você sabe que um outro título para esse livro, Atos dos Apóstolos, é Atos de Pedro e de Paulo. Sabia disso? É outra forma de chamar, outro título a dar a esse livro, porque foram os dois grandes líderes da igreja cristã no primeiro século. E certamente por isso também é que Lucas registra o sermão de Paulo aqui. E esse sermão, na sinagoga, pregando ali para judeus e gentios que eram simpatizantes do judaísmo, a fim de levar muitos ao Senhor Jesus Cristo. Baseado nesse sermão de Paulo, nós colocamos um título geral aqui para compreender e sintetizar. E o título geral, obviamente, é que o evangelho é a base da obra missionária. Era isso que eles pregavam. Toda vez que eles chegavam numa sinagoga, toda vez que eles chegavam em alguma localidade, era esse conteúdo que ele está pregando aqui que eles apresentavam. Talvez fosse o mesmo sermão com pequenas variações, mas o objetivo era mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Eles pregavam principalmente para os judeus e também para os gentios compreenderem Jesus como o Messias prometido que veio para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Nós já vimos um primeiro ponto do sermão de Paulo aqui, que foi exatamente o evangelho sendo anunciado no Antigo Testamento. A tendência de lermos pouco o Antigo Testamento é porque nós achamos que não tem o evangelho lá, mas está lá. O anúncio de que o Messias virá perfaz todo o Antigo Testamento, numa linguagem diferente da do Novo e diferente do nosso convívio. Por isso nós não percebemos. Mas quando você lê o Antigo Testamento e achar que não está enxergando Jesus Cristo ali, você não deve alegorizar, como fazem muitos dos irmãos presbiterianos. Vocês devem procurar os fatos do Antigo Testamento que apresentam Jesus ali. Por exemplo, Raabe. Diz lá em Tiago capítulo 2 que ela foi justificada. Ela teve a mesma fé que Abraão teve. Então, Raabe creu no Messias. Mesmo que o texto lá de Josué 2 e Josué 6 não detalhem explicitamente isso, mas ela creu na promessa do Messias. Senão ela não teria como ter sido salva ali. E não teria o registro de Tiago capítulo 2 e, consequentemente, também de Abraão, né, capítulo 15, verso 6, justificado por fé, citado lá em Romanos capítulo 4. Então, tem muita pregação sobre o Messias, o Salvador, no Antigo Testamento, e Paulo mostrou aqui sinteticamente, né, Lucas sintetizou esse primeiro aspecto da pregação de Paulo. Um segundo aspecto, segundo ponto que nós começamos a ver no outro domingo,
é que com a chegada do Senhor Jesus Cristo se cumpre a promessa da chegada do Salvador, do Messias prometido, do descendente de Davi. Lá em Atos 13, acompanhe comigo a partir do verso 24. Atos 13, 24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele aqui é Jesus Cristo, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Então veja, Paulo aqui ele está dizendo: nós judeus, israelitas, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, recebemos a palavra da salvação no Antigo Testamento. A ideia aqui também é de chamar todos aqueles judeus à responsabilidade da missão de continuar pregando essa mensagem. E aí o verso 27, que é o que nós vamos enfatizar aqui, diz assim: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E é interessante que diz aqui, autoridades de Jerusalém. Diz aqui que eles não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas. Eles conheciam o ensino dos profetas, sim. Então, Paulo errou? Não. Paulo está falando de outro conhecimento. Na verdade, aqui, as autoridades de Jerusalém sabiam que os profetas ensinavam, mas conscientemente escolheram enxergar o que queriam enxergar. O Messias veio, mas eles disseram: Jesus não é o Messias. Jesus deu todas as evidências de ser o Salvador prometido. Ressuscitou mortos, curou cegos de nascença, multiplicou o pão e peixe, andou sobre águas, pregou o evangelho da maneira que era para ser pregado. Leia Isaías 61 e compare com o que Jesus fez no seu ministério. Jesus, ele não só pregou, como Jesus praticou os sinais que o Messias deveria praticar. As autoridades de Israel sabiam disso, mas eles escolheram: não queremos Jesus como Messias. Mas, pastor, isso não tem lógica. Não tem lógica humana, mas tem lógica divina. Em que sentido? O pecado é loucura. Quando a pessoa se entrega aos seus pecados, ela começa a decidir loucuras para a sua vida e toma as piores decisões. As autoridades de Israel, na época do primeiro século, eles escolheram viver uma fé superficial, dizendo que criam em Deus. O sumo sacerdote, os fariseus e escribas e os demais sacerdotes não tinham compromisso com Deus, salvo raras exceções, como a de Nicodemos, que certamente se converteu. Mas a grande maioria da liderança de Israel estava imersa nos seus pecados, eram negociantes da fé, e Jesus, com a simples pregação do evangelho, agredia esses israelitas. Então, por isso, Paulo diz: eles não conhecendo os profetas que se leem todos os sábados. Como é que eles não conheciam uma coisa que se lia todo sábado? Não é verdade? Eles sabiam, mas eles não queriam saber. E hoje não é tão diferente. Os crentes, principalmente aqueles de longa data na igreja, conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho, sabem a vontade revelada de Deus. Só que alguns selecionam o que vão obedecer. Alguns selecionam o que querem crer. E o que não quer crer, esconde, e todo mundo peca mesmo. E aí vive nessa falsa fé. O plano de Deus, irmãos, é perfeito e maravilhoso. Até quando a liderança de Israel estava incrédula, as promessas de Deus se cumpriram. O ideal, falando aqui ideal para a gente entender, porque o plano de Deus é ideal, perfeito. Mas era para as autoridades de Israel estarem festejando naquela manjedoura.
Quem apareceu ali no nascimento de Jesus? Relembrando aí o Natal. Quem apareceu ali? Os pastores? Quem mais? Os reis magos e os anjos, né? Que chamaram os pastores ali. Esse foi o público do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não estava o sumo sacerdote lá. E os sacerdotes, eles deveriam estar lá. Não estavam os escribas e fariseus que estudavam a lei profundamente, tinham ela decorada na mente. Eles não estavam lá. Entende? Por quê? Porque eles não queriam esse Messias da manjedoura. Eles não queriam um Messias simples, um Messias, entre aspas, fraco. Eles queriam um Messias guerreiro que os libertasse do poder de Roma naquele momento. E é o que os crentes, às vezes, querem de Jesus hoje. Eu quero um Jesus que me livre do meu problema financeiro. Eu quero um Jesus que me livre do meu sofrimento agora. É esse Jesus que eu quero. Quem anuncia esse Jesus aí? É a igreja X, é a igreja Y. Eu vou para aquela igreja, porque eu vou ter os meus problemas resolvidos. Só que esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia anuncia o evangelho do reino para a salvação dos perdidos. E a obra da igreja é glorificar a Deus anunciando o evangelho para a salvação dos perdidos, para que Jesus seja conhecido na terra, Deus seja glorificado entre os pecadores. Por isso você foi salvo, retirado das trevas do pecado, para ser um servo, uma serva de Deus, não para Deus ser o seu servo, né? Para Deus resolver os seus e os meus problemas. Não que Deus não possa, se Ele quiser, claro, mas esse não é o foco. O plano de Deus é perfeito. Veja, só para a gente lembrar, a gente leu aqui no verso 27, né, que era ensinado o dos profetas todos os sábados. O que era ensinado? Muita coisa. Mas eu vou separar alguns versículos de Isaías 53:5 sobre as promessas do Messias. Olha Isaías 53:5, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está aqui um Messias sofredor, é um Salvador que iria ser traspassado por alguma coisa, ia ser ferido, ia ser moído, machucado, ia receber um castigo. Era tudo que eles estavam fazendo isso com Jesus. Quando eles julgaram Jesus, mandaram para Pilatos, houve julgamento romano, depois Jesus foi para a cruz, foi exatamente o que eles fizeram. Eles proporcionaram, veicularam o castigo de Jesus na cruz. Como é que eles não enxergaram isso? É o pecado, irmãos. Se você abrir uma janelinha para o pecado na sua vida, o pecado entra e toma de conta. O seu próprio pecado. E vai destruir a sua vida, como destruiu a vida desses homens religiosos, autoridades de Israel, que conheciam a palavra de Deus. Não é questão de falta de entendimento intelectual. É questão de opção e de escolha. Eu quero o pecado. Eu não quero o pecado. É simples. E nós não devemos querer o pecado. Por conta disso, eles pecaram, mandaram o Filho de Deus para a cruz, mas o detalhe do ensino aqui é que o plano de Deus foi cumprido. Percebe a maravilha? Não depende do homem crer ou não crer. Deus sempre vai realizar o seu propósito. Na minha vida, na sua vida e no plano dele. Ainda no verso 7 de Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi exatamente o que Jesus fez. Foi humilhado, não abriu a boca, o mínimo que falou foi para a glória do Senhor nosso Deus, cordeiro levado para ser morto, e eles não compreenderam isso. Para nós é tão nítido. Eles sabiam desses textos decorados no hebraico. Mas, irmãos, bote isso na sua cabeça. Quando o pecado entra na vida, a gente já não compreende mais a Escritura.
Aí já não quer mais saber da Bíblia. Quando você permite o pecado entrar na sua vida, falta lógica, falta sanidade, e só virão escolhas ruins, escolhas que destroem a vida. Maior preocupação minha e sua é ter uma vida de santidade com Deus. Se o seu coração não for purificado constantemente pelo sangue de Jesus, nós vamos tomar decisões erradas na nossa vida, vamos sofrer e prejudicar os que estão ao nosso redor e não daremos glórias a Deus. É sofrimento sobre sofrimento. Mas quando o crente confessa o seu pecado, arrependido busca ao Senhor, reconhece, eu preciso de Deus, sem o Senhor todo dia na minha vida, eu não vou conseguir, aí ele vai e prospera. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade de vida mesmo. Verso 9, verso 10, de Isaías 53, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pensando na sepultura do Senhor Jesus que ele recebeu, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A Deus, o Senhor, agradou moer o seu filho na cruz. Foi o propósito de Deus. Então, irmãos, não estranhe se às vezes o propósito do Senhor para nós parecer difícil. Não estranhe e não rejeite, aceite, porque certamente é de Deus. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus fez isso, se entregou para ser moído e crucificado, porque ele queria agradar o Pai. Esse foi o motivo. Consequentemente, ele foi oferta pelo pecado e salvou muitos. Nós aqui que cremos no Senhor Jesus Cristo, fomos salvos pelo Messias, o Senhor Jesus. Você percebe então como eles sabiam desses versículos? Sabiam. Só que eles não queriam enxergar esta verdade. Eles rejeitaram Jesus como Deus. Muitas igrejas que não pregam o evangelho da maneira correta usam o nome Jesus, mas estão pregando outra coisa. Estão rejeitando Jesus como Deus. Tem o nome de igreja cristã, mas não tem compromisso com a Escritura. Tenha cuidado. Cuidado com falsos pregadores. E como é que você faz? Leia a sua Bíblia todo dia. Você vai estar treinado para enxergar os erros e dizer, opa, isso aí não é Bíblia não. Porque na Bíblia diz assim, assim, assim. E você vai poder ensinar e pregar o Evangelho de uma maneira bem satisfatória. Interessante que essa mesma mensagem que Paulo pregou, Pedro pregou. Eles pregavam o mesmo ensino. Só para observar isso, olhe Atos capítulo 3, verso 13. Atos 3, 13 diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mesma pregação, essa era a pregação apostólica. E veja que eles não tinham meias palavras. Isso aqui foi no templo, Pedro e João pregando no templo. E aqui Paulo lá em Antioquia da Psídia, em Atos capítulo 13, e eles diziam, os judeus, os israelitas, crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Pedro foi muito mais poético aqui, o autor da vida, porque Jesus estava na criação de todas as coisas, junto com o Pai e com o Espírito Santo, criou os céus e a terra, criou todo o ser vivente, toda a vida. Jesus também é criador da vida, e eles mataram. E isso foi pregado. Muito importante. A mensagem do Evangelho, ela é clara, e ela mostrou isso lá na sinagoga, na frente do rabino, na frente daqueles israelitas ali. E o detalhe, ressurreição, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Olha o verso 28, agora Atos 13, nosso texto-chave, verso 28, Atos 13, 28.
E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Mesma coisa que Pedro pregou lá no templo. Verso 29. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Jesus foi colocado ali no túmulo, foi sepultado ali. E o verso 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Na pregação do Evangelho, nós sempre temos que falar da ressurreição de Jesus. Por quê? Primeiro, porque os apóstolos pregaram isso. Eles não pregavam Jesus Salvador sem um Jesus que ressuscitou. Às vezes, hoje, acontece muito isso. Falamos de Jesus, o Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas esquecemos de dizer que ele ressuscitou. A ressurreição dos mortos, tanto naquela época como hoje, em relação ao Senhor Jesus Cristo, é a prova cabal de que Jesus não era um homem comum, nem um homem qualquer. Jesus era e é Deus. Jesus não é um grande líder como Gandhi, como Maomé para os muçulmanos. Jesus não é um profeta somente. O Senhor Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Pai, Filho e o Espírito Santo. Temos que entender isso muito claro, porque desde o segundo século, até do primeiro século mesmo, sempre existiram falsas doutrinas pregadas no meio da igreja de Jesus, para mostrar que Jesus não é Deus. Se você vai em algumas igrejas batistas, ou lá em Recife, ou lá na cidade de São Paulo, e até em outras capitais do Brasil, você pode ouvir a pregação de que Jesus não é Deus. E de que não há salvação ali. Eles não vão dizer exatamente dessa forma, porque o falso profeta, ele não fala explicitamente, mas eles vão dizer que Jesus é um exemplo de amor. Jesus é um grande guia. Jesus é um grande guru. Jesus tem ensinos de amor para a nossa vida. Não. Jesus morreu numa cruz, irmãos, para nos salvar da condenação do inferno por causa dos nossos pecados, para a glória do Senhor. Essa é a obra de Jesus na cruz. Depois de salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós nascemos de novo espiritualmente e estamos aguardando nascer de novo fisicamente quando da volta de Jesus. E enquanto esperamos o retorno do Senhor Jesus, nesse novo nascimento, nós vivemos em novidade de vida, amando nossos irmãos, amando os nossos inimigos, proclamando essa mensagem de salvação até que Jesus volte. Então temos que ter esse entendimento. A ressurreição é a prova de que Jesus é Deus. Observe 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 em diante. E a gente tem que mencionar esse texto aqui, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha 1 Coríntios 15, versículo 1. E aqui Paulo, que pregou esse sermão que nós estamos estudando aqui, ele ensina a igreja de Corinto. Futuramente a gente vai estudar esse texto mais a fundo. Mas olha o que diz aí 1 Coríntios 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo sente a necessidade aqui de revisar o evangelho.
Isso é importante nas igrejas, revisar o evangelho, repregar o evangelho para os crentes, para nós entendermos o que nós estamos vivendo. Sabe, o que a gente está fazendo aqui hoje de manhã? Você podia estar na praia, pegando um bronze, né? Você podia estar dormindo. Ontem foi dormir tarde. Com certeza todos aqui foram dormir tarde ontem, ou quase todos, né? Você podia estar fazendo qualquer coisa, aguando suas plantas. Você veio para a igreja. Por quê? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Não tire isso da sua mente. Você veio por causa do Senhor Jesus Cristo. Você nem veio aqui hoje procurando paz. Você não veio procurando respostas. Você veio procurando Jesus Cristo. Senhor, vou lá na nossa igreja, na minha igreja, adorar ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo de uma igreja. Não tem outro objetivo. Vá adorar Jesus Cristo. É claro que aqueles que ainda estão caminhando na fé, engatinhando, procuram respostas, procuram amparo e procuram consolo. E Jesus dá. E Jesus dá. Mas a gente vai numa igreja adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui, revisando o Evangelho, disse que Jesus morreu segundo as Escrituras e que ressuscitou. E ele morreu pelos nossos pecados. Veja bem, pelos nossos pecados. E ressuscitou. Depois ele diz, muitos viram Jesus ressurreto. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Jesus, quando ressuscitou, isso é uma verdade, quando eu descobri na minha vida isso, eu fiquei impactado. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e ele entrou em Jerusalém, ressurreto, e ele ficou ali cerca de 40 dias. As pessoas que o viram carregando a cruz, certamente o viram andando em Jerusalém ressurreto. Por isso que a mentira dos israelitas não pegou. Entendem isso? E foram muitas testemunhas, e quando Paulo escreveu a Epístola de 1 Coríntios, por volta do ano 54, 55 depois de Cristo, uns 20 anos depois da assunção de Jesus, ainda haviam pessoas vivas que testemunhavam. Eu vi Jesus andando aqui, depois dele ser morto na cruz. E isso fez com que o evangelho ganhasse força e corpo. Não eram poucas pessoas, eram muitas. Por isso, a ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa fé. Primeiro, porque atesta que Jesus é Deus. Segundo, porque nós vamos ressuscitar. Como Jesus ressuscitou. Se hoje você está com dor nas costas, se hoje sua memória não é tão boa quanto antes, se hoje você não vê os dias futuros com tanta alegria, não fique triste, porque você, crente em Jesus, vai ressuscitar. E vai ter um corpo melhor do que esse aqui, que é frágil e se acaba e se desgasta. Pelo contrário, se alegre, porque está chegando o momento de encontrar o Senhor Jesus e de ser ressuscitado. Já pensou? Essa é a perspectiva bíblica e cristã da salvação. Salvação, irmãos, não é só ser uma alma vagando. Não. E nós vamos ressuscitar, e o planeta vai ser restaurado, e vamos viver com o Senhor Jesus Cristo no novo céu e nova terra, por toda a eternidade. Isso não é conto de fadas, nem é sonho, é a revelação da Escritura. Essa é a completa salvação que o Senhor Jesus conquistou para nós. Essa é a nossa fé, a fé revelada pelo Senhor. Por isso a ressurreição é tão importante. Vocês sabiam? Eu acho que eu já falei aqui, mas é algo também que me deixou assim abismado, desde que eu soube dessa verdade, lá por volta de 2004, que existe um grupo de acadêmicos no mundo que estuda para provar que Jesus não é Deus. São 70 e poucos eruditos de várias áreas, sociologia, arqueologia, linguística, história, pessoas assim, formadas na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, todo canto, pessoas extremamente habilitadas nas suas áreas, e elas estudam e produzem livros para provar que Jesus não é Deus. Eu tenho alguns aqui que eu já li, né, só para ver o que eles estão dizendo.
Esses livros são vendidos até, não sei se ainda existe hoje, mas naqueles catálogos da Avon, esses livros estavam lá. Aí tem um livro que o título é assim, O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Bart Ehrman, que é um pastor que apostatou da fé e hoje segue esse seminário de Jesus, que é esse grupo de acadêmicos que tenta provar que Jesus não é Deus. Irmãos, isso não é teoria da conspiração, isso existe. E as obras desses homens existem. E eles estão tentando provar isso. E nós lemos na Bíblia que Jesus ressuscitou. Ele não é um homem comum, um homem qualquer, é Deus. Ainda em 1 Coríntios 15, verso 40, diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrenos. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrenos. Hoje estamos nos corpos terrenos. E em breve todos nós estaremos nos corpos celestiais. São os corpos da ressurreição. Olhe ainda o verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, a nossa morte, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? É o Senhor Jesus Cristo. E nós todos seremos a semelhança dele. Aí você volta lá para Atos 13, verso 30. Paulo pregando na sinagoga em Antioquia da Psídia, e ele narra todas as promessas, e a chegada de Jesus, e a morte de Jesus, e com um grande mas, Paulo diz: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Paulo estava dizendo, é isso que a gente está pregando. Jesus morto e ressurreto, a promessa de Deus cumprida em Jesus para a salvação do pecador perdido. Isso aqui é o que a gente hoje na modernidade chama de apelo. Paulo fez um apelo aqui, mas dentro da Escritura, mostrando que eles precisavam crer no Messias prometido, que morreu, mas foi ressuscitado. Que Deus nos abençoe, irmãos, a estarmos pregando o genuíno evangelho, reconhecendo o genuíno evangelho do Senhor Jesus e vivendo para a glória do Senhor. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia, pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, cada um aqui, que é tua igreja, a vivermos, Senhor Deus, de acordo com este chamado. Fomos chamados por Ti, através da pregação do Teu Evangelho, ó Pai, através da ação do Espírito Santo, fomos chamados para ser Teus filhos e para Te servir, luz no meio das trevas. Ajuda-nos a brilhar, Senhor Deus. É o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém.